A pedagogia do coração. Durante muitos anos eu procurei uma forma de acompanhar as crianças. E eu estudei algumas metodologias, conheci algumas escolas, conheci alguns pais. Eu procurei em pais de situação social diferentes. Eu acreditei em muitas coisas muito diferentes a respeito do que era necessário para uma criança. Até o dia em que eu senti que eu estava com muita vontade de ser mãe. Então, num primeiro momento eu tentei me transformar numa super mãe, que cantava, dançava, limpava tudo e deixava tudo organizado e entendia de educação e contava histórias e cozinhava e estudava alimentação e rezava e eu buscava assim todas as formas. Mas eu sabia que existia algo que não era aí que eu ia encontrar, que tudo isso ajudava de alguma forma a tornar tudo mais bonito, tudo mais interessante, mas de verdade existia algo que era muito mais profundo. E a pedagogia do coração é a forma como eu organizei essa visão que eu encontrei para acompanhar o desenvolvimento da criança e do adolescente de uma forma que a criança e o adolescente possam se sentir cada vez mais livres. E esse é o objetivo da pedagogia do coração, a liberdade de amar. Então, a primeira premissa da pedagogia do coração é a natureza. É por meio da natureza que a gente consegue compreender alguns mistérios a respeito do desenvolvimento do ser humano. Dentro dessa visão, a natureza ela tem um propósito de evoluir. E é um propósito que é incomensurável. É muito impossível para uma mente humana tentar entender como é que ela evolui para onde ela quer, até onde ela quer chegar. O ponto é que ela evolui, mas ela tem algumas leis que sempre são respeitadas por ela mesma, né? Que fazem parte da forma dela de existir. Uma dessas leis é o equilíbrio. Então a natureza tende a buscar o equilíbrio. E a outra das leis é a lei de causa e efeito, que tem a ver com um processo mesmo de uma coisa que desencadeia a outra. Então a natureza ela acontece de uma forma gradativa e uma coisa desencadeia a outra. Tudo juntinho, tudo interligado, né? E meditando profundamente a respeito disso e observando na minha própria vida e na vida das pessoas, eu fui percebendo que a gente se perdeu disso. A gente às vezes acha que a gente é descolado da natureza e por isso talvez a gente precise fazer algo que a gente mesmo invente, ou que a gente precisa ser algo que a gente mesmo inventou. E isso vai distanciando a gente daquilo que a gente veio para ser. Porque assim como tudo que existe é uma solução para que a natureza possa dar o próximo passo da própria evolução dela, nós também, os seres humanos também. Então a pedagogia do coração parte dessa premissa, de que cada ser humano que nasce é uma solução. Uma solução de quem? Da natureza. Para quem? Para ela mesma. Então dentro da nossa história como humanos, a gente nasce em uma família, então a primeira solução é para essa família, para as questões que essa família traz. E a gente nasce nessa família porque a gente é que tem esse poder de somar e proporcionar esse equilíbrio e essa consequência, essa causa que gera uma consequência que gera evolução. Então essa é a primeira premissa. Então, a pedagogia do coração compreende o coração como essa essência. Para que será que a natureza me fez? Qual é o objetivo, qual é o propósito da natureza para o meu nascimento? Isso é muito difícil de adivinhar. Então a natureza também já nos deixa pistas.
conforme a gente nasce e vai crescendo e vai se expressando, né? Por meio da nossa expressão, é possível ir percebendo quais são os nossos gostos, como é o nosso jeito, quais são as nossas buscas, sobre o que a gente se interessa. E é dando força para isso que a gente vai revelando essa essência, esse propósito que é da natureza e que tem guardado dentro dele todo o poder da natureza. Assim como ela produz o vulcão, como ela produz o mar, como ela produz uma árvore centenária, como ela produz uma rosa perfumada. Ela produz cada um de nós. E isso é conhecido dentro da pedagogia do coração como o amor, que é essa conexão que existe entre tudo que existe. É esse ponto, né, que individualmente cada um de nós mas que nos mantém nessa comunhão com tudo que existe e dentro desse propósito constante de evolução da natureza. Se afinar com isso e aceitar isso é que nos traz liberdade. E então, a essa essência, né, a esse coração, que a pedagogia do coração quer ver florescer. Então, uma outra parte bem importante é que cada um tem um jeitinho então, de se desenvolver. Então, alguns se desenvolvem de um jeito mais delicado, alguns de uma forma mais intensa. Então, cada um de nós é uma espécie de um fenômeno que acontece de uma determinada forma no mundo, de um determinado jeito. E então isso é muito valioso para a nossa existência. Por quê? Porque se a gente não pode existir do nosso jeito, do jeitinho que a gente realmente a gente fica sem conseguir existir, a gente fica sem conseguir funcionar. Então isso é muito valioso. E é isso que a pedagogia do coração chama de valor. E esses valores, eles são individuais, eles são pessoais, porque tem a ver com aquela forma de funcionar que é a mais valiosa de todas. Para quem? Para a gente mesmo, para cada um de nós. E sem aquela forma tão valiosa de funcionar, a gente acaba não contribuindo com o todo. Então, perceber e descobrir esses valores também faz parte de descobrir essa essência. Então, dentro dessa visão, o coração ele é feito de propósito e valores. Então, basicamente, essa é a estrutura fundamental do ser. Porém, isso vai se desenvolver em contato com a vida na Terra. E a vida na Terra é muito específica e cada um de nós vai receber algumas lições. Algumas dessas lições, elas vão servir para todos. Então, na pedagogia do coração, eu escolhi 12 aspectos ou dimensões do desenvolvimento que todo ser humano que nasce na Terra precisa lidar. Então, eu escolhi 12 principais, mas existem muitos outros. Mas esses são muito fundamentais. E eu chamo esses 12 aspectos de pétalas dessa flor. Então é como se a gente tem essa essência, que é bem interna, bem individual nossa, que tem a ver com o nosso propósito, com os nossos valores. E aí tem esses aspectos ou dimensões da vida que vão fazer com que a gente se expanda e abra essa nossa energia para compartilhar com o mundo. E esse é o nosso treino. Então, são esses aspectos. O aspecto espiritual, o aspecto intelectual, o aspecto emocional, o aspecto físico, o aspecto sexual, o aspecto familiar, moral, social, cultural, político, ecológico, financeiro. Então, sem isso, a gente não consegue passar, né? Ao longo da vida, a gente vai ser convidado a desenvolver tudo isso, para que a gente possa se sentir como? Plenos na nossa vida aqui na Terra. Pode ser que se a gente vivesse em outro planeta, a gente não tivesse
exatamente essas questões. Mas cada um desses aspectos, se a gente está na Terra, a gente vai precisar desenvolver independente do lugar onde a gente nasceu, né? Então, quando a gente diz assim, aspecto espiritual, esse aspecto espiritual tem a ver exatamente com essa consciência do nosso propósito, dos nossos valores, da nossa essência. Então, é exatamente essa lembrança e essa conexão com esse propósito, com esses valores, é que vai sustentar, digamos, essa dimensão, esse aspecto, esse desenvolvimento espiritual. Essa consciência dos nossos talentos, dos nossos dons. Em relação ao aspecto intelectual, tudo que tem a ver com a nossa capacidade de aprendizagem e também com a nossa capacidade de juntar, de unir informações para solucionar as questões que se apresentam na nossa vida, sejam quais forem, né? Então é o quanto a gente está em condições de perceber o que a gente tem à nossa disposição e construir para solucionar aquilo que a gente precisa. Que seja levar um alimento na boca, amarrar um cadarço de sapato, ou mais lá na frente, construir um relacionamento ou se desenvolver profissionalmente. Aspecto emocional. Então, sobre o aspecto emocional, tem a ver com a nossa habilidade de sentir os nossos sentimentos, sejam quais forem, e de acolher. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida. A sentir, a suportar os nossos sentimentos, a entender os nossos sentimentos e dar vazão para eles. Um outro aspecto é o aspecto físico, que tem a ver mesmo com o nosso desenvolvimento do nosso corpo. O nosso corpo é muito específico também. Cada criança tem o seu corpo, cada adolescente tem o seu. E entender e estar em paz com esse corpo, ajudando esse corpo a ser feliz, a ser saudável, faz parte desse processo de desenvolvimento. Como aspecto familiar, eu considero as nossas relações com a nossa família, com a nossa ancestralidade. Sem isso, a gente não consegue muito entender quais são as nossas questões. Sem isso, a gente não consegue sentir que a gente pertence e que a vida tem sentido, porque esses são os nossos primeiros vínculos. Então, construir de uma forma verdadeira essa harmonia e esse respeito mútuo dentro da família faz parte do nosso desenvolvimento familiar. Quando eu digo desenvolvimento moral, eu estou falando a respeito da autoimagem que a gente faz da gente. Então, isso tem a ver com aquilo que a gente pensa a nosso respeito e com aquilo que a gente acredita que o outro pensa a nosso respeito. Parece que não, mas isso faz toda a diferença. Então, quando a gente se sente alguém capaz, quando a gente se sente alguém conectado com a vida, pertencendo, amado, a gente é capaz de produzir um determinado impacto no mundo. Mas quando a gente se sente feio, fracassado, triste, não amado, excluído, a gente é capaz de produzir um outro impacto no mundo. Então é isso que eu chamo de desenvolvimento moral, que é conseguir construir essa ponte entre aquilo que a gente consegue construir de imagem a partir daquilo que a gente realmente constrói da gente mesmo e também a nossa capacidade de lidar com o outro na construção dessa autoimagem e o quanto a gente é capaz de respeitar uns aos outros, cada um no seu momento de desenvolvimento. E isso é muito importante para a gente construir uma outra etapa do nosso desenvolvimento que eu chamo de desenvolvimento social, que tem a ver com a nossa construção das nossas relações sociais, os lugares que a gente frequenta, as coisas que a gente quer ver acontecer no mundo, como é que a gente está se estabelecendo na sociedade onde a gente vive e também como essa sociedade que a gente vive está criando condições e elos com outras sociedades, né? Com outras culturas e formando uma cultura global. Então, a gente também tem esse desenvolvimento, que é o desenvolvimento cultural, que tem a ver com perceber como cada um de nós, ao longo da nossa vida, vai construindo hábitos, vai construindo um jeitinho de viver a vida e que é diferente, muitas vezes, do outro. E que determinados lugares, determinadas sociedades criam meios que são daquela sociedade. Então, essas mudanças culturais
que tem a ver com cada um poder se expressar livremente na sua forma de se conectar com a própria vida, com o próprio corpo, com a própria saúde, com a própria sexualidade, com a própria religiosidade. Então isso é o desenvolvimento cultural. Percebi que eu pulei o desenvolvimento sexual. O desenvolvimento sexual faz parte do nosso desenvolvimento físico. A pedagogia do coração entende a sexualidade como a nossa expressão da nossa energia vital, como seres sexuais que somos. Então, é a liberdade de ser que é considerada a nossa saúde sexual dentro dessa visão. Então, estabelecer uma boa conexão com o nosso ser em tudo o que o nosso ser expressa faz parte de harmonizar e de desenvolver a nossa expressão da sexualidade e, consequentemente, de criar vínculos afetivos, de construir a nossa expressão também saudável no sentido do relacionamento afetivo, da nossa forma de compreender a nossa beleza, de compreender o nosso corpo, de compreender a forma como a gente utiliza a energia da nossa vida e nas nossas relações. E aí, então, agora faltam dois, né? Então, faltam três. Então, o político tem a ver exatamente com a forma como a gente compreende a realização, como a gente entende aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer construir e como a gente quer fazer isso. Como a gente estabelece conexões com outras pessoas, com a sociedade, com a cultura, para a gente poder desenvolver aquilo que a gente quer realizar. E isso começa desde que a gente começa a realizar coisas. Financeiro tem a ver com o dinheiro e com a forma como a gente utiliza esse recurso. Também faz parte da vida humana se desenvolver nesse aspecto e superar nosso apego à miséria e à divisão de recursos de uma forma em que a pobreza permaneça não é um equilíbrio. Então, trabalhar para que a gente amplie a nossa visão a respeito do que é o dinheiro e de como a gente faz o dinheiro circular no mundo de uma maneira saudável também faz parte do nosso desenvolvimento. E aí, um outro aspecto do desenvolvimento humano é o desenvolvimento dessa consciência ecológica, que tem a ver com a nossa essência, que tem a ver com todo o resto, mas que tem a ver com compreender que nós somos herdeiros do universo e que está em nossas mãos a forma como nós pretendemos extrair os recursos da natureza e devolver esses recursos para a natureza, cultivar a nossa relação com a natureza e nos sentirmos pertencendo, né? Desenvolver esse senso de pertencimento com a natureza. Então isso também faz parte do nosso desenvolvimento. Esses 12 aspectos, então, são os 12 aspectos principais para que um desenvolvimento humano possa acontecer de uma forma plena. Cada uma dessas pétalas, desenvolver, fortalecer cada uma dessas pétalas e sustentar essas pétalas no mundo. Então é nessa autonomia de cada uma dessas pétalas que a gente investe atenção no desenvolvimento da criança e do adolescente, observando a relação da criança e do adolescente com cada um desses aspectos da vida. Mas é claro que a criança e o adolescente, no seu processo, na sua jornada de vida, eles precisam de suporte. E é aí que está a grande chave da pedagogia do coração do ponto de vista do suporte que a gente oferece à criança e ao adolescente. Sozinho não é possível desenvolver, abrir todas essas pétalas. Então a gente precisa disso que nós somos, que é como se fosse a semente, né? O nosso propósito, os nossos valores, que são a nossa semente, né? De poder. Essas pétalas que são a forma como a natureza escolheu para nos ensinar e nos ajudar a desenvolver o nosso propósito, os nossos valores, acordar os nossos dons, os nossos talentos. Mas a gente precisa de um chão
né? E esse chão é o suporte necessário. Mas esse suporte ele é muito delicado. Por quê? Porque uma vez que a gente invade esse território do propósito, dos talentos, e esse território que tem a ver com a força interna de desenvolvimento, a gente acaba bloqueando, reprimindo esse desenvolvimento. Uma vez que a gente não oferece esse suporte de maneira alguma, a gente torna esse desenvolvimento muito austero, muito difícil, muito pesaroso para criança e para adolescente. Então, são 8 princípios que a Pedagogia do Coração organizou para oferecer suporte, para nortear o suporte e a atenção à criança e ao adolescente. Então, nesse suporte estão inclusos. Então, o primeiro princípio é o acolhimento, que tem a ver com entender o que está acontecendo, com realmente se abrir para compreender a real necessidade que aquela criança e que aquele adolescente estão apresentando no seu desenvolvimento. Um segundo aspecto, um segundo princípio do suporte é a consciência do desenvolvimento em família. De que a criança ela não tem como se desenvolver sozinha e ela precisa ser respeitada dentro da sua ancestralidade. E exatamente esse é o ponto, né? Esse é um ponto que torna a Pedagogia do Coração universal, né? Servindo e atendendo a todas as culturas, a todos os povos, a todas as crianças em qualquer situação que se encontrem, né? Então a criança ela precisa ser considerada dentro da sua linhagem familiar. Cultivo do silêncio é o terceiro. Então o terceiro princípio ele tem a ver com aprender a silenciar diante de uma criança. Então muitas vezes a gente tem aquela falsa ideia de que a gente precisa o tempo inteiro atender a criança, mas ela está se desenvolvendo, ela está vivendo. E muitas vezes a gente, na nossa ansiedade de cuidar, a gente não respeita também esse tempo de privacidade, esse tempo de busca e esse tempo de construção que a criança precisa para se sentir existindo. Então, o cultivo do silêncio ele tem a ver com, nessa esfera da educação infantil, né, da criança e do adolescente, tem a ver com poder proporcionar espaço, sem crítica, sem julgamento, e um espaço contemplativo de desenvolvimento, para que a criança possa ter saúde mental, para que a criança possa ter saúde emocional, para que ela possa se fortalecer dentro da busca dela mesma, na construção da relação dela com o mundo. Então, o cultivo do silêncio tem a ver com diminuir a quantidade de interferências que a gente acaba, por conta da nossa ansiedade de cuidar, colocando na vida da criança, né? E fazendo com que a criança acabe se sentindo tolhida e impedida, né? Então, muitas vezes a gente dá informações muito variadas, né, para a criança, a gente sobrecarrega a criança de informação. E aí ela fica sem saber como lidar, como solucionar, como resolver, como escolher a atitude que ela quer implementar para realizar algo. Então, esse é o terceiro princípio, o cultivo do silêncio. Corpo, instrumento do coração. O corpo da criança ele é um instrumento de quem? Do coração, que tem a ver com o propósito e com os valores. Isso significa que cada criança vai nascer com um corpo e com dificuldades e com poderes fisiológicos em relação à própria saúde, em relação ao próprio desenvolvimento, muito diferentes. E que ela precisa ser atendida considerando as suas limitações e também os seus potenciais. Então, por exemplo, uma criança que tem muita habilidade de escalar, ela precisa poder escalar, ela precisa poder subir, ela tem essa energia para isso e ela se realiza assim, né? Mas existem crianças que, por exemplo, podem apresentar algum tipo de deficiência ou algum tipo de dificuldade, algum tipo de limitação específica do ponto de vista da saúde. E fica muito mais difícil viver a vida quando a gente exige que essa criança realize coisas que ela não tem condições fisiológicas de realizar. Muitas vezes essas questões fisiológicas elas estão escondidas como um detalhe.
e que precisam de uma dedicação, de um exame mesmo, né? De médicos, de profissionais especializados, para entender qual é a dificuldade, se aquela dificuldade tem a ver exatamente com uma questão mais emocional, às vezes mais psíquica, às vezes de convivência, mas às vezes física mesmo. Então, para que a gente possa ajudar a criança a se desenvolver do ponto de vista físico, a gente precisa entender como é que está o corpo dela, né? Então, pode ser que a criança não consiga comer, pode ser que ela realmente não consiga lidar com a água quente do banho, pode ser que realmente ela não consiga dormir, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder ajudar ela de uma maneira bem efetiva. É muito difícil, às vezes, quando o filho nasce com alguma dificuldade fisiológica, né? E os pais, às vezes, se sentem frustrados por isso e, às vezes, se sentem culpados. O corpo é instrumento desse coração e existe uma ligação muito fina nesse desenvolvimento. Então, pode ser que algo possa estar tentando ser desperto no mais íntimo, no mais profundo desse coração, por meio de algo que seja uma limitação física. Então, pouco a pouco, a gente vai aprendendo a olhar de uma maneira mais profunda e delicada e compreensiva também para essas dificuldades fisiológicas que a criança pode trazer com ela. O quinto princípio, a natureza do brincar, brincar na natureza. Então, algo que eu tenho observado é que a criança precisa realmente brincar na natureza, né? Que brincar é a forma que a natureza ofereceu para a criança para que elas possam se entender, para que elas possam se amar e para que a criança possa, de alguma forma, construir autonomia nesse habitat. Então, a criança ela precisa brincar na natureza. A gente tem oferecido para as crianças brinquedos que são feitos com derivados do petróleo, por exemplo. A criança não consegue compreender de onde vem para onde vai. É assim que a gente vai gerando cada vez mais lixo e esses brinquedos geralmente são muito caros. Isso provoca assim, muitas dificuldades na relação da criança com a possibilidade dela de ter, e vai desde a infância inserindo dentro do coração da criança, da mente da criança, uma falsa ideia de escassez. Isso gera ansiedade nos pais, isso gera uma porção de sentimentos de exclusão social, cultural, né? Então a gente tem incentivado a indústria de brinquedos de uma forma não tão consciente. Sendo que o que a criança precisa, na verdade, para cada momento da vida dela, de acordo com a faixa de desenvolvimento dela, estar livre para brincar, e para brincar na natureza, e para brincar com as pessoas e se desenvolver nisso, né? E é isso que está por trás do brincar. A capacidade de se conhecer, a capacidade de conhecer o outro e a capacidade de conhecer o mundo e de estabelecer harmonia. Então, dentro dessa metodologia da pedagogia do coração, brincar é algo bastante importante para a gente observar. O sexto princípio são as conversas do coração. As conversas do coração são muito necessárias na vida da criança. E muitas vezes a gente olha para a criança e menospreza a criança na capacidade dela de compreender, de sintetizar, de expressar. E a gente, não considerando isso na criança, a gente não oferece para ela oportunidades para que ela tente. Então, conversar de uma maneira profunda, real, verdadeira, honesta com uma criança é fundamental para que ela possa, desde cedo, poder lidar com a expressão dela, dos sentimentos dela, com a elaboração, com a conexão e com a intimidade, com a facilidade de poder trocar nesse nível da conversa, se fazer compreendida e também poder expressar as próprias necessidades.
E muitas vezes isso tem a ver com questões de sobrevivência mesmo. Então, a construção do respeito nasce a partir também desse momento de elaboração, dessa conversa, que é claro, para cada faixa etária, para cada criança, e isso é muito na intimidade de uma pessoa com a outra, não necessariamente de um adulto com a criança, mas de uma pessoa com a outra pessoa, né? Na construção dessa relação de uma pessoa com a outra pessoa. Então, as conversas do coração, elas são um dos princípios. Agora, o sétimo, então, ambientes como instrumentos para a expressão do coração. Muitas vezes a gente obriga a criança a estar em ambientes que talvez ela não se sinta à vontade. É claro que o mundo não vai estar sempre à nossa disposição, mas é muito importante que a criança possa ter, minimamente, no ambiente de crescimento dela, as condições para que ela possa se desenvolver. Então, a organização do espaço, as coisas, né, os objetos que são necessários para o desenvolvimento dela e para a construção da autonomia dela, na lida com as necessidades básicas dela e também na expressão dos talentos, das vontades, das brincadeiras. E quando a gente facilita para a criança essa participação no ambiente, ela também vai construindo uma autonomia, vai construindo autoconfiança, segurança de estar, de lidar com as coisas, né? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Porque sentir que você não é bem-vindo, que não existe espaço para você, que você não tem condições de ter autonomia dentro de um espaço, faz com que você se sinta uma pessoa dependente e uma pessoa impotente. E, consequentemente, isso gera bastante tristeza. Então, poder proporcionar isso para a criança, essa interação com o ambiente, essa integração e essa possibilidade de que ela exista com liberdade dentro do ambiente, é algo bastante importante também dentro dessa visão. E aí, o último princípio é a convivência como uma escola de amor. Conviver é a nossa grande lição, né, aqui nessa terra. Então, para tudo que a gente precisa, a gente descobre na convivência, conversando, dialogando, interagindo, pedindo, atendendo. Por isso que a convivência é o oitavo princípio, né? Então, uma criança precisa conviver com os pais, com a família, né? A criança não tem condições, né? E os pais também não têm condições de oferecer todo o afeto que a criança precisa e todas as necessidades, suprir todas as necessidades afetivas, psíquicas, fisiológicas, né, de uma criança. A gente precisa do contexto, a gente precisa de uma sociedade sã para ter uma criança. Então, quando a gente disponibiliza a convivência para a criança, a gente também se aprimora, a gente também se melhora e a gente também aprende o que é saudável, né? A gente se abre para a saúde que existe na criança e a gente aprende com a criança. Então, faz parte da construção, do desenvolvimento não só da criança, mas do desenvolvimento de uma construção de um mundo adequado para o desenvolvimento da criança, permitir que a criança possa conviver, construir ambientes de convívio, construir redes de convivência, abrir espaço para a convivência. Então, esses são os princípios de suporte. A gente falou sobre os aspectos do desenvolvimento e sobre o que exatamente a pedagogia do coração está observando se desenvolver, né? Então, a pedagogia do coração está observando o coração se desenvolver. E por meio dessa observação dos aspectos e por meio desse suporte, a gente vai dar força para esse coração se fortalecer no mundo. E esse é o objetivo.